Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. O seu Foz Notícias está começando com os principais assuntos do dia. Vamos conferir na edição de hoje. Um adolescente de 15 anos foi brutalmente assassinado no meio da rua em Soretama. Motorista de van da saúde envolvido num acidente em Linhares se recupera em casa e fala sobre o impacto da batida que matou uma pessoa ontem. Um engavetamento de veículos foi registrado na rodovia S-381 entre São Mateus e Nova Venécia. Um doce de leite de búfala produzida no interior de Linhares foi medalha de prata em competição internacional. Moradores de Conceição da Barra denunciam que pode ser um crime ambiental no Rio Angelim. O governo do estado anuncia a demolição do antigo cadeião no centro de São Mateus e outras obras para a região. Tudo isso e muito mais agora no seu Foz Notícias. Um crime brutal chocou Soretama. Um rapaz de 15 anos foi executado a tiros no meio da rua. A Polícia Civil investiga como aconteceu a morte do adolescente Luiz Otávio Nunes dos Santos, de 15 anos, assassinado a tiros em Soretama. O crime aconteceu em via pública e chamou a atenção pela violência da ação. Então, as informações que chegaram para a polícia é que a vítima, o menor, adolescente de 15 anos, foi atingido com pelo menos 8 disparos. Acertaram ele, embora a perícia tenha recolhido até mais cápsulas de pistola 380, e tudo indica que é uma execução pelo tráfico de drogas, Região que ele foi morto ali entre Rocinha e Salvador, bairros que já estão inseridos ali, notadamente, quem é de Soretama sabe que ali há disputas a tráfico de droga. Segundo a ocorrência, câmeras de segurança foram identificadas e testemunhas já estão colaborando com as investigações que podem ajudar a polícia a esclarecer o caso rapidamente. Pela ocorrência, a gente verificou que algumas câmeras ali foram identificadas. O próprio policial militar já identificou algumas câmeras. A Polícia Civil lá de Soretama já caiu em campo e deve estar fazendo o trabalho inicial, que é o recolhimento de câmeras, testemunhas, auxílio da perícia. Eu acredito que logo a Polícia de Soretama vai dar uma resposta a esse caso. Só neste mês, 2 adolescentes foram mortos em crimes ligados ao tráfico de drogas na região. Uma realidade que, segundo a polícia, mostra o avanço do recrutamento de menores pelas facções criminosas e reacende o debate sobre punição para jovens envolvidos com o crime. Tanto o infrator como a vítima, eles acabam se degladiando porque não tem praticamente uma fiscalização devida. O governo, o Estado, ele tem que entender essa mudança do comportamento da nossa sociedade, que não se adequa mais à década de 90, à década de 70, à década de 80. Está completamente diferente hoje o que as facções, essa cultura que se espalha por todo o Brasil, que modificou a natureza das nossas comunidades, colocando o adolescente tão jovem, portando uma arma, fazendo defesa, fazendo venda de droga, porque ele vê que não é punido. Então, assim, tem que ser repensado tudo isso para que a gente possa começar a dar uma resposta verdadeira para a sociedade. A polícia reforça a importância da participação da população nas investigações e informações que possam ajudar a identificar os envolvidos, que podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido e qualquer detalhe pode contribuir para a solução do crime. Eu não tenho como saber quem é, chega de Vitória essa informação, seja capturada através de telefone ou de computador, que você pode fazer as duas fontes para comunicar sobre o crime. E é uma forma de você trazer a segurança para o seu bairro, para a sua comunidade, é uma forma de você interagir, você realmente controlar o que você pode controlar, porque a gente não consegue, nem a polícia não consegue controlar tudo. Mas se a população se une e começa a informar, não vai ter espaço para crime algum, isso é certo. Quanta violência, Quem puder ajudar a polícia a esclarecer o caso deve fazer denúncia pelo 181. E passa bem o motorista da van da Secretaria de Saúde de Linhares, que se envolveu no grave acidente no quilômetro 156 da rodovia BR-101 ontem pela manhã. Mesmo preso às ferragens, Rodrigo Barcelos Pelição gravou um vídeo falando sobre o dramático acidente que terminou com uma pessoa morta, além de vários feridos. Na van estavam ele e mais 15 passageiros. E quero passar para comunicar a vocês que eu estou com os 2 braços aqui quebradas, as 2 mãos quebradas, o joelho com a fratura, quebrei 4 costelas, mas estou bem, só tenho que agradecer ao Senhor por tudo e agradecer a todos vocês aí que muitas mensagens chegaram, muitas ligações eu recebi, não consegui responder todas, que eu estou tendo acesso ao meu telefone agora, tá difícil para digitar, difícil até para mandar áudio. Então agradeço a todos vocês aí que
oraram por mim, mandaram várias mensagens, o meu muito obrigado. Só lamento pelas vidas que se foram, né, e para os pacientes que eu transportei, que algumas ficaram com os ferimentos, até algum estado grave, mas a gente vai estar pedindo ao Senhor aí que vai lá, coloque suas mãos poderosas, que vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Em breve estarei de volta. Um abraço a todos. Desejamos aí boa recuperação ao Rodrigo e às pessoas que ficaram feridas nesse acidente, inclusive uma senhora de 68 anos estava nessa van, ficou ferida e foi resgatada pelo helicóptero do Notaé e levada ao hospital. O clima de Copa do Mundo de futebol já começa a contagiar o linharense. Bastou acontecer a convocação oficial dos atletas para aumentar a expectativa pelos jogos e, claro, o aumento nas vendas do comércio. Boa tarde. Boa noite. E o coração começa a bater mais forte. Obrigado. É ano de Copa do Mundo. Neymar Júnior Santos. Com a convocação oficial divulgada, o assunto tomou conta das ruas. Mas afinal, o que os torcedores linharenses acharam da lista escolhida para defender o Brasil na Copa deste ano? Acredito que sim, eu amei a convocação, foi muito boa, com o Neymar também, né? Todo mundo ficou animado, estava ansioso para ver se ele ia ser convocado e acabou que foi, né? Algumas contradições, né? Alguém que ficou de fora, que poderia, a gente sempre dá um palpite que poderia estar na lista, mas acho que tá boa a lista que o Ancelotti lançou lá, acho que tá boa. Não teria nada não, seria isso mesmo, não tem outra coisa para ser mexido não, o que ele colocou ali é os melhores que tá tendo por enquanto, né? Entre elogios, críticas e muita expectativa, uma coisa parece unânime entre os torcedores: a esperança pelo hexacampeonato. É nesse clima de confiança que torcedores como a Jaqueline está animada e vai garantir aquele artigo considerado indispensável para acompanhar os Jogos do Brasil. Animadíssima, vai ser tinta verde e amarela no rosto, vuvuzela na boca e bandeira para lá e para cá. Será que a convocação animou os linharenses para comprar artigos da Copa? Para o comércio, a expectativa é grande de receber torcedores que querem garantir um item para representar o nosso Hexa. Estava todo mundo ansioso com a convocação, então a gente está com uma expectativa muito grande aí no aumento de itens e acessórios para a Copa. Nas prateleiras não faltam opções para quem já entrou no clima da Copa. Camisas da seleção brasileira, balões, bandeiras e as famosas vuvuzelas ajudam a colorir o comércio e mostram que os lojistas apostaram no espírito da torcida. A expectativa agora é que as vendas aumentem ainda mais com a proximidade do início do campeonato. Olha, a expectativa tá boa, o pessoal está procurando, né, muita camisa. A gente vende camisa, calção, conjuntinho para criança. Os pequeninos, desde os pequeninos até os adultos, né, têm procurado bastante camisas do Brasil. E os lojistas seguem confiantes no aquecimento das vendas e na empolgação dos torcedores. E todos já começaram a entrar no clima do Mundial. É isso aí, expectativa cada vez maior, né? Veja agora a previsão do tempo. Predomínio de sol entre algumas nuvens em boa parte do Espírito Santo. Temperaturas em Linhares entre 22 e 28 graus. Colatina, variação entre 21 e 28. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 27. Em Cachoeiro, a mínima é de 20, máxima 25. Vitória, variação entre 21 e 26 graus. A seguir, teve um engavetamento de veículos na rodovia ES 381 entre São Mateus e Nova Venécia. Veja também uma reportagem especial sobre o combate à exploração sexual infantil pelo país. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do Foz Notícias de hoje. Um engavetamento foi registrado na rodovia ES-381. O acidente teria sido provocado pela combinação entre forte fumaça e a neblina na pista. Segundo moradores da região, o problema é recorrente nesse período da colheita do café. Muitos produtores utilizam a queima da palha do café, prática que gera uma fumaça intensa. Misturada à neblina nas primeiras horas da manhã, ela reduz drasticamente a visibilidade
e aumenta o risco de acidentes para os motoristas. Cerca de 5 carros se envolveram em um engavetamento na manhã de hoje, mas as informações são apenas de danos materiais. Isso aí, é preciso cautela, né? Um doce de leite produzido em Desengano, que fica no interior de Linhares, foi segundo lugar numa premiação internacional. Produzido com leite de búfala, ele chamou a atenção pela textura e pelo processo artesanal de fabricação. Cremoso, leve e com sabor de prêmio internacional. O doce de leite produzido em Desengano, no interior de Linhares, conquistou medalha de prata no 4º concurso de queijos e produtos lácteos, realizado em São Paulo, competindo com produtos do mundo inteiro numa disputa que reuniu diferentes tipos de leite. O leite de búfala é o grande diferencial responsável pela textura do produto final. E o que começou com um casal de búfalos hoje se transformou num rebanho com mais de 300 animais. Entre doces, queijos e outros derivados, a produção já soma 15 tipos diferentes de produtos feitos à base de leite de búfala. A gente faz com muito amor para começar, né? E o nosso doce de leite só tem mesmo o açúcar, que é muito pouco, 7% de açúcar, o leite, né, e bicarbonato, que é usado em todos os doces de leite que são feitos. Aí fica mais ou menos aqui de 2 horas a 2 horas e meia, a 3 horas, até dar o ponto. A gente faz toda vez com 100 litros de cada vez. O doce de leite começou a ser produzido há pouco tempo, mas logo na primeira participação num concurso internacional já se destacou. Eu sempre quis participar de um concurso, porque eu sei que o doce de leite que a gente fabrica é muito bom, né? Isso aí sem dúvida. Mas aí eu fui convidado para participar pelo pessoal do IDAF de Vitória. Aí eu topei e deu do que deu, né? Graças a Deus. Fiquei muito feliz, né? Até custei cair na realidade. Na hora que eu recebi isso, eram às 10h30 da noite que me falaram. Aí eu fiquei muito feliz, né? O reconhecimento internacional trouxe mais visibilidade e isso fez aumentar a procura pelo doce de leite. Fiquei em segundo lugar mundial, né? Um doce de leite, aí todo mundo tem a curiosidade de conhecer e as vendas aumentaram 100%. A produção de doce de leite já chega a 1.500 potes por mês, cerca de 600 quilos do doce produzidos todos os meses. Sou cliente aqui da loja aqui e é um motivo de muito orgulho para nós linharenses. A gente tem um produto da terra que ficou em segundo lugar do mundo, né? Olha que privilégio. Estou muito felicíssima por esse empreendimento dele. Eu sei que vai ser muito sucesso. Acho que todo mundo deveria prestigiar, vir conhecer, provar, porque ele é muito, muito saboroso. Entre tentativas, tradição e inovação, o sabor produzido no interior de Linhares segue levando o nome do Espírito Santo cada vez mais longe. Certamente uma delícia. Parabéns aí ao Djalma Soeiro, né? Pelo título, segundo lugar nessa competição. Agora a gente confere como o Mercado Agro fechou o dia de hoje. O arábica bebida dura R$ 1.513 a saca. Conilon tipo 7, R$ 870. O café Conilon tipo 78, R$ 865 a saca. A pimenta do reino, R$ 27,30 o quilo. Já o cacau está cotado a R$ 840. De volta, minha gente, com o nosso último bloco do Foz Notícias de hoje. Moradores de Conceição da Barra estão preocupados e denunciam um possível crime ambiental no córrego Angelim, que atravessa diversas comunidades quilombolas da região. Moradores de Conceição da Barra denunciam um novo caso de contaminação do rio Angelim. Segundo relatos, o problema teria sido provocado pelo rompimento de uma abraçadeira em uma tubulação usada pela usina Alcon para o transporte de vinhoto, resíduo gerado na produção de álcool da cana-de-açúcar. O vazamento teria atingido o rio e provocado a morte de peixes ao longo do curso d'água, utilizado diariamente pelas famílias da comunidade para banho, alimentação, lazer e outras atividades. Os primeiros sinais de contaminação foram percebidos por moradores que frequentam o local. O forte odor do material chamou a atenção da comunidade. O vinhoto
teria escorrido por áreas próximas ao rio e atingido uma represa dentro do território, ampliando a contaminação da água. O aparecimento de vários peixes mortos confirmaram a denúncia. Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do IEMA e a informação é de que uma equipe do Parque Estadual de Itaúnas, que fica em Conceição da Barra, foi enviada ao local para fazer uma avaliação. A fiscalização especializada em acidentes ambientais também foi acionada. Os investimentos em infraestrutura e a demolição do antigo cadeião no centro de São Mateus estiveram entre os principais temas da agenda do governo do estado no município durante a última semana. O governador do estado, Ricardo Ferraço, reforçou o compromisso do governo com as obras em andamento em São Mateus. Entre as ações destacadas está a demolição do antigo cadeião no centro da cidade, onde vai ser construída uma praça. Vamos transformar aquilo que já foi um cadeião numa praça pública para reencontro das famílias, fortalecendo ainda mais todo o acervo arquitetônico, a memória viva, sabe, aqui de São Mateus, que tem uma contribuição histórica no estado do Espírito Santo, né? São Mateus também deve receber nos próximos dias obras de pavimentação asfáltica em 30 ruas de diferentes bairros. Segundo o governador, o investimento previsto é de cerca de 10 milhões de reais. Outro projeto anunciado é a revitalização do mercado municipal. Nós vamos investir 10 milhões de reais em recapeamento asfáltico de diversas ruas de bairros aqui da cidade de São Mateus. Serão mais de 30 ruas que serão asfaltadas aqui, levando dignidade para as famílias, para essas comunidades. O prefeito, na última semana, me entregou também, finalmente, o projeto de revitalização do mercado municipal de São Mateus. Uma outra referência muito importante, eu fui secretário de Agricultura e lá atrás nós fizemos esse mercado, o prefeito Marcos, com o ex-prefeito Laureano. Quis o destino que eu pudesse voltar aqui agora como governador para que nós pudéssemos celebrar mais essa conquista importante. Outro tema destacado pelo governador foi a expansão das escolas cívico-militares no Espírito Santo. Na última sexta-feira, Ricardo Ferraço participou da inauguração de uma unidade em São Mateus. O testemunho que eu tenho das famílias que os filhos estudam nessas escolas é um testemunho muito positivo. Um testemunho das famílias é fundamental, porque você não pode construir uma escola, você não pode construir uma linha pedagógica, didática, sem o apoio das famílias. As famílias, elas representam tudo. A família é o mais importante ministério que nós temos constituído dentro de uma sociedade. Então, todo o testemunho que eu tenho é que, de fato, os resultados são muito bons. Por isso, eu estou pessoalmente aqui para assistir à terceira entrega de mais uma escola cívico-militar. Esse histórico cadeião no centro de São Mateus, palco de muita tristeza, de más lembranças, né? De fato, a demolição é importante e, no lugar, uma praça, certamente. O dia 18 de maio marca o combate nacional ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós falamos sobre este assunto. Agora, uma data de alerta e conscientização sobre um crime que muitas vezes acontece dentro de casa e tem como agressores pessoas próximas das vítimas. O silêncio, o medo e a culpa ainda fazem parte da vida de milhares de crianças vítimas de abuso sexual no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos casos de violência sexual registrados no país tem crianças como vítimas, principalmente meninas, e mais de 85% dos abusadores são pessoas conhecidas da vítima. Eu não tinha essa noção do que o que eu estava passando era um abuso. Eu sabia que era errado devido ao pânico e o terror que eu sentia toda vez que esse homem se aproximava de mim. Ele era integrante da família, ele era casado com uma tia de sangue e ele convivia diretamente comigo dentro de casa. A história de Raiclícia se repete na vida de muitas crianças. Sem diálogo dentro de casa, não conseguem identificar a violência, enquanto o agressor
usa o medo e as ameaças para mantê-las em silêncio. Eu não confiava nos adultos, porque como o abusador falava que era minha culpa, eu tinha medo de contar para outro adulto e ser punida por isso. Eu vim encontrar ajuda em outra criança, né? Quando eu tinha 11 anos, na escola, eu tinha uma amiga, que hoje é a minha melhor amiga, e ela infelizmente passava pela mesma situação em casa. Ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo comigo e me perguntou, e foi quando eu tive coragem de contar para outra pessoa. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes surge como um alerta para toda a sociedade sobre a necessidade de combater esses crimes. Em Manaus, o projeto Faça Bonito desenvolve ações de prevenção e acolhimento. Por meio de ações educativas, o projeto leva informação para crianças e adolescentes sobre respeito e limites do próprio corpo e a importância de ter com quem contar para encorajar as denúncias. Nós sempre falamos sobre a importância das crianças terem um adulto de confiança. Então, se de repente elas se sentirem desconfortáveis, se de repente elas sentirem que tem algo estranho, se tem alguém importunando elas, nós sempre falamos que elas precisam procurar um adulto de confiança, que pode ser o pai, a mãe, a avó, a professora, a gestora do colégio. E a gente orienta também, caso elas sintam a necessidade de falar com alguém e tenham vergonha e precisam fazer uma denúncia anônima, é o Disque 100 Direitos Humanos, sempre fala para elas ligarem para esse número também. Quando a criança não consegue pedir ajuda, o corpo e o comportamento costumam dar sinais. Mudanças de humor, medo excessivo e queda no rendimento escolar podem indicar que ela está sofrendo algum tipo de violência. Dificilmente eles vão relatar de forma verbal que estão sendo abusados, mas o comportamento deles vai mudar. Então, uma pessoa que é muito expansiva e começa a ficar muito retraída, começa a ficar trancado muito dentro do quarto, ou passa a se tornar uma pessoa agressiva, é preciso analisar que alguma coisa está errado. Para combater esses crimes, o primeiro passo ainda é a denúncia. Muitas crianças não conseguem falar sozinhas, mas o olhar atento da família, da escola e da sociedade pode ser fundamental para salvar uma vida. Quem está passando por isso, que você também não está sozinho, procure denunciar. Se você não está com coragem de denunciar, procure um amigo ou uma amiga, porque nesses momentos até uma amizade salva a sua vida. As marcas dos abusos podem permanecer por muitos anos, com consequências emocionais profundas. Por isso, falar sobre abuso sexual infantil é também uma forma de prevenção. Ouvir, acolher e acreditar na palavra da criança pode ser decisivo para interromper esse ciclo de violência. É tirar daquele ambiente, é colocar numa família extensa, é colocar em outra família, é colocar num abrigo, o que vai ser melhor. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vai ouvir a criança, vai encaminhar ela para os atendimentos necessários. Hoje nós temos o centro integrado, a DEPCA funciona aqui dentro do centro, então nós somos um pedacinho do centro. Um cenário lamentável, é preciso denunciar e ficar de olho, para que esse tipo de coisa não aconteça dentro de casa, Por hoje é só, minha gente. Acompanhe as redes sociais da TV Foz, no Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube TV Foz Linhares, WhatsApp 3373-2000. Te convido também a acessar sempre o portal simnoticias.com.br. Até a edição de amanhã. Até lá.